Senhor presidente, senhores deputados, eu fico aqui, deputado Zé Teixeira, impressionado de ouvir alguns colegas ainda defendendo a posição do governo federal frente a essa situação catastrófica que nós estamos vivendo no Brasil em relação às queimadas. Defendendo. Falando assim, não, a Alemanha tem que cuidar da Alemanha porque está acontecendo um desmatamento lá, a Noruega tem que cuidar da Noruega, não sei quem. Esses países estão muito mais avançados do que nós em termos de preocupação ambiental, de preservação e tem uma consciência ambiental, até porque eles estão sentindo hoje os efeitos do desmatamento e do aquecimento global, chamado efeito estufa. Eles estão sentindo, o clima mudou. Na Europa hoje tem um calor de 40 graus, as pessoas estão morrendo, as pessoas idosas que não estão acostumadas com isso. Eles sabem que isso é fruto da intervenção humana no meio ambiente de forma irresponsável e que está gerando essa mudança climática, essa mudança que nós estamos já sentindo os efeitos, todos nós, com inclusive tufões, com outras situações aí de calamidade, de catástrofe que nós estamos vendo em relação à depredação do meio ambiente. E aí nós temos um presidente maluco da cabeça aqui no Brasil, que só fala besteira todos os dias, e aí os colegas deputados vêm ainda defender a posição do governo federal, que é uma posição totalmente irresponsável. Na questão ambiental, o presidente Bolsonaro, ele desmantelou a política de proteção ambiental no Brasil. Nós assistimos aí nas reportagens, o maior município que tem mais desmatamento, mais foco de incêndio é Altamira. Lá em Altamira tem um postinho do IBAMA que tem 3 funcionários, 2 administrativos e um que é fiscal, para fiscalizar aquela imensidão de terra, um fiscal do IBAMA. Então o presidente, ele está acabando com o IBAMA, ele está acabando com a política ambiental no Brasil, ele com a sua fala, ele está incentivando desmatamento, ele está incentivando, ele já falou, tem que desmatar mesmo para produzir. Olha, eu estava vendo uma matéria de um senhor que é um estudioso da floresta amazônica, ele dizia o seguinte: a Amazônia pode trazer riquezas para o Brasil de uma forma incalculável, muitas vezes mais do que fazer pasto e criar gado. Isso aí enche o bolso do fazendeiro, mas não traz as riquezas que poderiam trazer a exploração de forma sustentável da floresta amazônica em termos de biodiversidade. Então, são pessoas que estudam, são pessoas que têm conhecimento profundo da situação. Não é esse presidente incauto, ignorante, que não sabe nada e que fica dando palpite na televisão. Uma hora fala uma coisa e no outro dia ele fala que não falou aquilo que ele falou. Então, vejam bem, nós precisamos urgentemente de ter uma posição responsável do governo federal. Depois que ele passou vergonha, que ele passou um carão com o G7 e com o presidente da França, ele começou a tomar providência, começou a mandar o Exército para a floresta amazônica, começou a mandar a Força Nacional de Segurança. Isso ele tinha que ter feito desde o primeiro dia, mas não depois que o circo pegou fogo todo, que não sobrou mais nada, aí ele pega e fala, não, vamos mandar agora o Exército, vamos aceitar uma ajuda lá do Chile com um avião que vai jogar água nos focos de incêndio, mas ele não estava tomando providência nenhuma, ele só estava falando bobagem para os jornalistas, e aquele monte de besteira não resolve o problema. O que a gente tem ali na Amazônia é muito grileiro de terra, é muita gente que está desmatando de forma ilegal. E eu falei para Vossa Excelência, eu conheço um caso
de uma pessoa que saiu daqui do Mato Grosso do Sul, foi atrás de terra lá na Amazônia, hoje tem muita terra lá, desmata de forma ilegal. Essa pessoa eu conheço, muito próxima, e essa pessoa desmata de maneira ilegal e botou fogo na área dele lá. Então, tem muita gente sim, agora tem que ter fiscalização. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas os produtores da Amazônia, eles articularam o Dia do Fogo. O Dia do Fogo. Isso aí está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Eles combinaram, vamos botar fogo na Amazônia para chamar a atenção do presidente Bolsonaro, que aqui tem que desmatar, fazer pasto para produzir. Que eles querem transformar a Amazônia em pasto para criar gado. Essa que é a situação criminosa que tem que ser apurada. Então, deputado, a gente precisa olhar com cuidado essa situação. O governo vai na televisão e desmente os dados oficiais do próprio governo, porque tem um instituto no Brasil, chama INPE, que é respeitado no mundo inteiro. Esse INPE, ele solta lá uma estatística, tem 70 mil focos de incêndio. Aí o presidente vai na televisão, que é isso? Não, não tem nada disso, não. Não tem uma ova. Que homem mais imbecil que é esse presidente da República, que não acredita nos dados de um órgão respeitado no mundo inteiro. Ele quer enganar quem? Ah, não tem incêndio, não. Só quando queimar o traseiro dele é que ele vai falar, tem incêndio sim, queimou o meu traseiro. Pelo amor de Deus. Ele está querendo enganar quem? É um imbecil. Agora eu fico aqui, pasmo, de ver alguns colegas defendendo uma pessoa daquela que vai na televisão e fala, quem manda aqui, porra! Isso aí é uma fala de um presidente da República. Se vocês se sentem representados por um sem educação desses, eu lamento, porque eu não me sinto. Eu só vou falar uma coisa para Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira, na questão ambiental mesmo. O governo do PT foi o que mais reduziu o desmatamento. Diferente do que falou aqui o coronel Davi, lendo aquele monte de fake news que ele leu aqui agora. Eu não sei de onde ele tirou esses dados. Aumentou o desmatamento do governo Lula em 200 e tantos %. Eu tenho aqui, ó, ao contrário do que foi visto esse ano, a taxa anual de desmatamento da Amazônia legal no governo do PT caiu 82% em 10 anos, deputado coronel Davi. De 2004 a 2014, caiu 82% o desmatamento na Amazônia. Em agosto de 2003 e julho de 2004, a área desmatada foi de 27 mil quilômetros quadrados. Já nos mesmos meses de 2013 a 2014, caiu para 5 mil quilômetros quadrados. Então, aqui fica uma posição esquisita que Vossa Excelência colocou. Parece que no governo do PT acabou a Amazônia, virou tudo pasto. O que está acontecendo é hoje, em 2019, o desmatamento saltou de uma forma assustadora. E junto com o desmatamento, as queimadas. Então, quando falam aqui administração desastrosa do PT, eu desafio qualquer um que seja para comparar os números do governo do PT com os números desse governo desastroso do Bolsonaro, porque a gente compara educação, saúde, meio ambiente, políticas sociais, saneamento básico. No governo do PT nós só tivemos uma explosão de obras, de políticas públicas, de benefícios que foram feitos para a população. E hoje a gente só tem corte de direitos, reforma da Previdência, que é um ataque ao direito do trabalhador brasileiro de poder um dia se aposentar e viver dignamente.
Eu não sei se as pessoas já se aperceberam, mas a reforma da Previdência que esse governo fez é para impedir e inviabilizar a aposentadoria dos assalariados brasileiros. Então, não tem comparação das medidas adotadas pelos governos do PT, porque ali tinha gente competente, nós tínhamos ministros que sabiam do que eles estavam fazendo, nós tínhamos pessoas estudadas, e nesse governo a gente tem um bando de incompetentes em todas as áreas. Eu, quando vejo uma entrevista do chanceler brasileiro, eu tenho vontade de sair correndo, fazer um Cooper assim e não voltar mais, porque o homem parece que tem um problema de cabeça. Ele não sabe direito o que ele está falando, né? Para quem acredita que a Terra é plana, então pode sair qualquer coisa dali. Sim, o senhor falou, o que o povo está vendo que esse governo está fazendo? Está vendo mesmo. Está vendo um monte de besteiras que esse governo está fazendo, de trapalhadas que esse governo está fazendo. Pelo amor de Deus, né? O homem, ele é hoje motivo de chacota no mundo inteiro. A imprensa internacional coloca o Bolsonaro como um despreparado, uma pessoa que tem problema de ajuste mental, uma pessoa que tem sérias deficiências, né, para administrar um país que tem esse patrimônio como a Amazônia. Chega a ser uma injustiça para com o meio ambiente e o bioma amazônico e com a preservação ambiental. O mundo inteiro está preocupado. Está preocupado porque nós temos um maluco, né, que deveria cuidar da Amazônia e está incentivando o desmatamento e as queimadas. O presidente, inclusive, hoje cedo, eu vi no Bom Dia, ele recusou ajuda financeira lá do G7, falou, não, para que dinheiro de vocês? Nós estamos nadando em dinheiro aqui, né, o G7. Então, eu não estou entendendo o que vocês estão querendo defender aqui. Defender um governo que fala uma coisa num dia, no outro dia ele fala outra. O presidente do INPE vai e apresenta os dados contrários àquilo que o capitão Contar falou aqui. O presidente discorda e demite o diretor do INPE. Ele demite, fala, não, você não está sabendo o que você está falando. Ele é assim, aquele delegado da Polícia Federal que está investigando onde que está o Queiroz, ele demitiu também. Quando começa a investigar alguma coisa que pode chegar na família dele, ele demite. Tira esse delegado daí. Então, é um presidente corrupto, que não deixa investigar a família dele. O Flávio Bolsonaro está lá enrolado até o pescoço, foi no STF e o Dias Toffoli, graças a Deus, está assim, ó, o Dias Toffoli com ele, né? Mandou suspender a investigação do Queiroz. Não vão investigar mais o Queiroz, deixa quieto lá o Flávio Bolsonaro, não mexe com ele. Então, é um presidente corrupto, ligado às milícias do Rio de Janeiro. Quem não sabe disso? Quem não sabe, né? E é um presidente irresponsável com a política ambiental, está acabando com a política do meio ambiente no Brasil. Tem um ministro denunciado, enrolado do meio ambiente, está lá se segurando, não sei de que jeito, né? Então, é um governo de trapalhadas, é um governo que não tem o mínimo de condições de continuar governando esse país com a responsabilidade que ele tem, que deveria ter. Agora, Cabomir, é inadmissível você ouvir algumas falas aqui das pessoas tentando tapar o sol com a peneira e dizendo até assim, não, as queimadas caíram esse ano. O total de focos de incêndio nos meses de fevereiro, março e abril de 2019 foi acima da média histórica para os respectivos períodos. Ainda faltando uma semana para o mês de agosto de 2019 terminar, o número de total de focos ativos é praticamente semelhante à média histórica do referido mês.
O número de 41.332 focos refere-se apenas ao período entre 1º de janeiro a 24 de agosto de 2019. Ainda não sabemos o número total de focos que haverá até o final do mês. Também não sabemos o que ocorrerá nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Se considerássemos a mínima histórica desses meses, fecharíamos o ano com mais de 65 mil focos. Logo, este índice seria maior do que os dos anos 98, 99, 2000, 2011 e 2014. Está aqui, deputado Contar. Deputado Pedro Kemp. Então, não dá para fazer como o Bolsonaro faz. Aparece um número, ele fala, esse número não é verdade. Aparece uma informação de um órgão oficial do governo, ele fala, não, isso é mentira, demite o cara que falou esse número. Essa situação, ela é científica. Teve uma reportagem mostrando dados que são comprovados. O cara pegou e tirou uma foto lá do site do INPE, ele pegou um avião, foi lá constatar, chegou lá e ele viu o desmatamento e viu o foco de incêndio, ele viu o fogo. Então, não dá para desmentir aquilo que é um dado oficial de um órgão que é respeitadíssimo. Então, eu acho que nós precisamos cobrar do governo federal uma postura mais responsável. Ao invés de ficar desmentindo os dados oficiais, tome providências. Tome providência. Agora, sobre o Bolsonaro ser corrupto ou não, eu só sei que ele não deixa investigar. Não deixa investigar. Quando o assunto chega na família dele, ele troca o delegado, ele vai lá no Supremo Tribunal Federal, manda parar a investigação do filho. O Queiroz, ninguém sabe onde está. Outro dia até já me falaram assim, não tem que perguntar onde o Queiroz está, tem que perguntar que cemitério ele está enterrado. Não sei, né? Se ele está enterrado, se ele sumiu, se ele está escondido. Acontece que a investigação contra o Queiroz e contra o Flávio Bolsonaro, ela foi interrompida. Agora, se o governo ele não é corrupto, ele não tem o que temer, deixa investigar. Deixa investigar, não precisa trocar o delegado lá do Rio de Janeiro, não. Deixa ele ir a fundo na investigação. Eu só acho que é um governo burro quando ele dispensa dinheiro para ajudar na preservação da Amazônia. Que a Alemanha, ela investia aqui no Fundo Amazônico, ele falou, não precisa do dinheiro da Angela Merkel. Aí a Noruega também falou, não precisa desse dinheiro. Agora o G7, então só para mim é burro. Mas como aqui muitos estão dizendo que o problema da Amazônia não existe, né, não tem queimada, está tudo sob controle, então vamos ter que aprofundar esses números. Mas amanhã, se eu tiver oportunidade, ainda quero falar da ministra da Agricultura, né, a conhecida também como ministra Veneno, sobre as últimas informações da Anvisa, que agora está se mobilizando para analisar esses venenos que ela está autorizando aqui para a agricultura brasileira. Mas nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.